Santos, assim, o Santos não tem, não é um clube que tem muito dinheiro, isso é histórico, né? A gente citou alguns exemplos aqui. Mas quando tem também não sabe o que faz com o dinheiro, né? É porque os gastos, eu estive lá no CG e eu vi, os gastos são absurdos de um time de futebol que quer ser protagonista, que quer disputar ombro a ombro com os grandes do futebol brasileiro. A folha salarial, na época que eu era lá, era perto de 10, 12 milhões. É muito dinheiro para você arrecadar por mês. Você não consegue arrecadar. O Santos, olha as arrecadações na Vila Belmiro Não, como são pequenas. Se vergonhoso. você não tiver na TV aberta, você não ganha, Não você ganha. não tem patrocínio. O cidadão, por mais que ele goste do Santos, o empresário, ele não vai colocar e dar uma quantia gigantesca se ele não tiver com a sua marca exposta na TV aberta, né? E o Santos raramente, se ele não tiver um bom time, ele vai estar na TV aberta, ele vai estar no pay-per-view, ele vai estar, como nós estamos agora, jogando na segunda-feira à noite, na terça-feira. Meu O Deus. empresário não vai colocar dinheiro, então nós precisamos sim de um elenco forte e isto não é fácil formar hoje. Olha a competição com esses grandes times aí que hoje lideram o futebol brasileiro. Olha a folha salarial desses times. Ontem eu vi uma reportagem que saiu num desses periódicos aí, que diz que o Flamengo hoje arrecada mais do que todos os times da Argentina juntos. É, Tá? É um volume muito gigantesco. O Santos não tem isso não tem. para competir. Então nós precisamos de outras soluções, tá? Outras soluções. A primeira delas é ter uma arena. Se nós não tivermos uma arena, vai ser difícil. Tá? Eu adoro a Vila Belmiro, temos um carinho gigantesco pelo estádio e tal, mas ela é dos anos 60, ela não É muito comporta pequeno, né? É mais. muito pequeno, Não cara. comporta. Olha a dificuldade que o Santos teve agora. Nós quisemos jogar agora com o CRB aqui em São Paulo, não tinha Não tinha estádio. estádio. Tivemos que pedir favor para jogar a semifinal do Paulista, para jogar no campo do Corinthians. Sabe? Tivemos que fazer uma parceria com o São Paulo, que jogou na Vila, para poder É. jogar uma vez no Morumbi, depois É as portas foram fechadas. porque Então antes era nós não mais fácil, né? Antes podemos o Santos jogava muito aqui no jogar porque Morumbi, eles você jogava, alugavam, hoje não se faz hoje não se mais aluga isso, mais. tá? Então, nós disputamos uma final de Campeonato Paulista com o Palmeiras, que se jogássemos em São Paulo, teríamos um público de 50 mil Com pessoas. certeza. Tivemos 12 mil, 13 mil. É. Tá? Muito Então é pouco. muito difícil sobreviver e arrecadar dinheiro para manter um elenco forte em condições de disputar com os grandes hoje. A gente está falando aqui a respeito dessas dificuldades financeiras do Santos, aí eu toquei num ponto que é quando tem dinheiro. Não vai. Você fez parte do Santos de 2010 até quando você fica ali Olha, eu militando fiquei como conselheiro, eu fiquei até 2013, né? Foi quando teve. a eh, eleição. não, não teve Ah, eleição. não, Teve 2014, o desculpa. Odílio, na verdade, ele assumiu o Santos porque o Laor se afastou por um problema de Isso, saúde. isso. Isso foi em agosto de 2013. O mandato do Laor ia até dezembro de 2014, que aliás coincidia com o fim do contrato do Neymar. Sim. Então, terminava a administração e ele saía. O Odílio ele acabou assumindo porque o Laor teve um problema sério de saúde, que depois até foi o Já motivo do faleceu. falecimento Sim. dele, e ele assumiu com um mandato tampão, tá? Então ele não foi eleito para ser o presidente do Santos, ele pegou o bonde andando. Certo. E ali numa situação extremamente delicada, Vanderlei, nós não podemos esquecer disso. Tem muita gente que xinga o Odílio, fala que ele foi isso, foi aquilo, mas ele pegou o Santos no fundo do poço. O Santos tinha acabado de perder de 8-0 do Barcelona, tá? 8-0, havia uma insatisfação tremenda. O Neymar havia acabado de ser vendido, tanto que o jogo contra o Barcelona marcou a estreia dele. Isso. Então, o dinheiro que o Santos arrecadou com a venda do Neymar foi o dinheiro possível de ser arrecadado. As pessoas criticam até hoje. Se o Santos não vendesse o Neymar naquele momento, ele não venderia mais, porque o Neymar tinha apenas mais alguns meses de contrato. Tá? Ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, até com um rival aqui de São Paulo, no início de 2014 ou na metade de 2014. Ou se vendia naquele momento, tá? Ou não se vendia. E a proposta do Barcelona foi aquela, era pegar ou largar. Então, vamos voltar um pouquinho aí, porque isso é um assunto que mexe com o torcedor. Quando eu faço lives todos os dias com o torcedor do Santos, e vira e mexe, alguém lembra desse assunto aí. Porque foi uma das piores vendas que o Santos fez. E eu discordo. Então, mas vamos lá. Porque assim, é um jogador que, quer queira ou não, olha só, o Neymar tá machucado, o Neymar tá isso, tá aqui, estão cogitando a volta dele agora pro Brasil, é um outro assunto que nós vamos falar daqui a pouco também. Mas o Neymar é o cara que tá desde 2010
até 2023, eu vou até tirar 2024, que faz um ano que ele está machucado, que é o principal jogador da seleção brasileira. Nenhum jogador, nem Ronaldo Fenômeno, nem Ronaldinho, nem acho que só o Pelé que se iguala ao Neymar, assim, essa longevidade dele ser o cara da seleção brasileira. E ele continua sendo. Tanto que o Dorival já falou que espera o Neymar para a Copa do Mundo, né? Então vamos lá. A gente vende um Neymar por um valor, tipo o Lucas do São Paulo na ocasião, foi vendido por 90 e tantos milhões. Foi um ano antes do Neymar, né? E aí o Neymar sai por um valor que é bem menos que isso, e depois tem aquela confusão toda de Barcelona, aquela coisa, aquele monte de jogo, esse jogo que o Santos tomou de 8, que a gente vai falar sobre isso também. Uma venda barata para o clube, pelo menos naquele momento, mas o Santos arrecadou muito com o Neymar antes. Mas como que foi para vocês esses bastidores da venda do Neymar ali? Vocês concordaram mesmo? Era aquilo? Tinha que ser? Não podia? Senão Olha, ia perder? nessa época eu era apenas conselheiro, porque o Neymar ele foi vendido em maio de 2013. Isso. E eu assumi como membro do comitê Porque de de gestão? gestão em agosto de 2013. Então, o Neymar já havia sido vendido, o Barcelona já havia, inclusive, pago todo o valor. Tá? A proposta inicial do Barcelona foi de 14 milhões de dólares. Tá? Dólares ou euros? De euros, 14 tá. milhões de euros. Tá? Que é, claro que é considerado uma proposta baixa. Só que o seguinte, o Neymar, isso daí estava na metade de 2013, Sim. maio. Tá? Na metade de 2014, o Neymar poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Seria a Copa do Mundo. 2014, a Copa do Mundo Ele do poderia Brasil. assinar um contrato e o Santos não receberia nada, absolutamente nada. Ele assina um pré-contrato, o Barcelona espera o fim do contrato dele e tem um jogador de graça com o contrato assinado. Tá? Então, se você não aceitasse aquela proposta, você iria correr o risco de perder qualquer valor relativo ao jogador. E o Barcelona foi muito claro, a proposta é de 14 milhões de euros, tá? Que é uma proposta baixa. Tá? Se você disser, eu não aceito, o Barcelona tá bom, ok, pode continuar com o jogador, vocês não vão ter o jogador, porque ele vai estar quase que à disposição da seleção brasileira o tempo todo, porque a Copa seria no ano seguinte. Sim. Aí tinha a Copa das Confederações. O Brasil estava se preparando, estava fazendo amistosos, estava indo... Nós sabemos, né? Os amistosos não são no Brasil, um em Londres, outros em Dubai e tal. Então, o Santos tinha que fazer a negociação com o Neymar e no primeiro semestre de 2014, menos ainda, ele teria o jogador. Então você não teria o jogador a partir do segundo semestre de 2013, em 2014, menos ainda por causa da Copa do Mundo. Na metade do ano ele assinaria um pré-contrato com qualquer clube do mundo e o Santos não receberia nada. Tá? Então o Barcelona falou, o que eu dou é isso daqui. Tá? Por interferência até da família dele, ou do próprio Neymar, a proposta foi aumentada para 17 milhões de euros, junto com um pacote que tinha aqueles amistosos, né? Infelizmente, o amistoso, um aqui, o outro lá. Tinha também um acordo aí de cessão de tecnologia, enfim, uma série de outras coisas. Três jogadores que iam ser... Exatamente. Agora, não vamos nos esquecer de vários detalhes, tá? O Santos, se ele não aceitasse, o Barcelona tá bom, ok. Tá, pode ficar com o jogador aí, pode ficar aí jogando, cedendo ele para a seleção, depois ele vai disputar a Copa do Mundo, aí em julho eu sento com ele e assino um contrato e vocês não recebem nada. Nenhum outro clube receberia. Nenhum outro clube faria uma proposta, tá? E aí entra a segunda parte desse problema, tá? Que essa daí eu já desconheço, não sou a pessoa indicada para falar, tá? Da antecipação de valores por parte do Barcelona à família do Neymar para que ele tivesse exclusividade, ou seja, ele, a partir da saída dele do Santos, ele só iria para o Barcelona e não iria para nenhum outro clube. Já tinha um pré-contrato de gaveta assinado, tecnicamente falando, né? Isso eu presenciei, tá? O Barcelona tinha um agente aqui no Brasil que acompanhava o Neymar o tempo todo, a família, e depois ganhou uma comissão por isso, tá? Para quê? Para auxiliá-lo, para ver se ele não estava sendo assediado por outros clubes. Ele, né? Tudo isso eu vi. Tá, agora, o que a família Neymar recebeu antes, isso não é da minha responsabilidade, não sei, isso foi contestado, foi levado lá para a corte lá de Barcelona, isso não tenho condições de falar,
Mas que houve, tá? Que houve. Tá? E não é da minha alçada falar sobre isso. A família queria receber uma antecipação e dar exclusividade para o Barcelona negociar com o Santos. Eu não estou aqui para criticar ninguém, tá? Cada um faz o que quer. Agora, era a única forma do Neymar sair e o Santos receber alguma coisa. Se o Santos dissesse, não, é muito pouco, e é pouco mesmo essa quantia para um jogador do quilate dele. Sim. Muito pouco. Só que tá bom, fica com o jogador, então tenta usar ele um pouquinho em 2013, início de 2014 no Campeonato Paulista, que certamente ele não estaria com cabeça para disputar, porque a Copa do Mundo estava em vias de começar no Brasil, estaria fazendo treinamento. O Santos não teria o jogador e não teria o dinheiro a partir de julho, tá? Então, o que aconteceu? Aceitaram a proposta de 17 milhões de euros. Agora, um outro detalhe, o Santos não tinha 100% do passe do Neymar, ele tinha 55%. Tinha uma parte que era da família e uma parte que era de uma empresa aqui. Grupo diz. Grupo diz, exatamente. Então, o Santos pegou a parte dele, que se não me engano eram 9 milhões de euros, que dava mais ou menos, pelo câmbio da época, perto de uns 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, tá? Então veja só para finalizar essa parte da história, para você ver como é difícil a questão financeira do Santos, sempre foi, tá? O Barcelona pagou isso daí no início de junho, depositou na conta do Santos. A folha de pagamento do Santos na época era de 10 milhões de reais. Por quê? Porque nós não tínhamos só o Neymar, tinha um time que ainda tinha Edu Dracena, tinha Arouca, tinha o Montijo, tá? A folha era de 10 milhões de reais. O que fez o Santos? Claro que ele não vai aplicar e usar o cheque especial, né? Claro. Se aplica, o banco te dá 1% de juros e o cheque especial você paga 10%. Então o que ele fez? Colocou 30 milhões de reais na conta, junho, julho, agosto, quando nós assumimos no CG, e o Odílio, todo o dinheiro do Neymar havia sido usado para pagamento da folha do Santos. Caramba. Mas não tem outro jeito, estava correto. Estava correto. Era de 10 milhões, pagou 10 milhões um mês, 3 meses. o outro em 3 meses não tinha dinheiro nenhum mais.